Fala pessoal, nesse vídeo aqui eu vou bater um papo com vocês que são ou que pretendem ser microempreendedores individuais, ou seja, você que tem um MEI, você que está pretendendo abrir um MEI, eu vou trazer aqui algumas informações bem interessantes, eu vou trazer uma visão diferente para para poder te ajudar a entender alguns aspectos esses que são mais técnicos sobre o MEI, mas eu vou fazer isso tudo de forma bem simples, tá bom? Eu vou procurar aqui traduzir, eu não quero trazer aqui numa linguagem difícil, eu quero que você entenda, né? Eu não quero que você fique com dúvida, muito pelo contrário, esse bate-papo aqui eu tenho o intuito de trazer informação, como eu já falei, de forma traduzida, de trazer uma visão com outro enfoque, para poder te ajudar nisso, tá bom? Então, nesse vídeo eu vou trazer algumas desvantagens do MEI, alguns aspectos que eu julgo que podem ser negativos, ou algumas limitações que o microempreendedor individual ele tem. Porque, na verdade, a maioria das pessoas, a maioria dos conteúdos que a gente encontra na internet e nas redes sociais são conteúdos normalmente incentivando a abertura do MEI, o que é muito legal, né? Trazendo aí todos os prós, todas as vantagens, os motivos. Isso é muito bom. Só que acabam não falando de alguns contras, né? Trazem só os prós e não trazem os contras. Acabam não falando das desvantagens. E claro, gente, para quem está começando um empreendimento, uma ideia, ou para quem está buscando aí se regularizar com o MEI na maioria das vezes, sim, 98% das vezes realmente vai ser o melhor caminho e eu também incentivo isso. Mas nem tudo são flores. E eu vou explicar aqui alguns pontos importantes que eu julgo que você precisa saber para pesar isso na balança, para pontuar. Então eu estava pensando aqui comigo mesmo, eu estava refletindo sobre algumas perguntas que eu estava me fazendo. E aí eu decidi gravar esse vídeo para tentar responder, por exemplo, esses tipos de dúvida. Guilherme, vale a pena ser MEI a qualquer custo? Quais são as desvantagens de ter um MEI? Quais são as limitações que o MEI tem? Quando ter um MEI não vai valer a pena? Em que momento que eu sei que não vai valer mais a pena eu ter um MEI? Quando vale a pena sair do MEI? Então, nesse vídeo aqui eu vou procurar responder e te ajudar a refletir sobre essas perguntas, tá? Então me acompanha até o final do vídeo que eu tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar com essas informações, tá bom, pessoal? Então, eu só quero fazer uma palhinha aqui antes disso. Eu quero pedir para você que é novo aqui no canal da Segato Finanças de Gestão, eu quero pedir para você deixar aqui o seu joinha nesse vídeo e também quero pedir para que você se inscreva no nosso canal. Soca o dedo aí no botão de se inscrever. Aqui no canal da Segato a gente sempre traz informações, conselhos, opiniões, tudo sempre para ajudar os empresários, os empreendedores, as pessoas que estão querendo aí ter um negócio dos mais diversos tipos e tamanhos. E a gente traz informações valiosas sobre gestão, sobre finanças, sobre dinheiro, sobre gestão financeira. Então, quando você se inscreve, além de você estar me ajudando, fazendo com que esse conteúdo também chegue para outros empresários que também precisam saber desse tipo de informação, desses vídeos, você também garante que você vai receber os próximos conteúdos, os próximos vídeos aí, né? Além disso, você que é novo aí no canal, você que é nova no canal, eu quero pedir para você também, quero te convidar, na verdade, para você assistir os outros vídeos que eu já publiquei, que eu já postei, vídeos aí que com certeza, né, vão te ajudar, vai te ajudar porque tem muito conteúdo bacana sobre o MEI. Eu tenho certeza que tudo isso aí vai poder ajudar esses vídeos com esses conselhos, tá bom? Então, vamos lá, vamos para a questão desse vídeo aqui. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção aqui, né, dos aspectos negativos é que o MEI, ele tem uma limitação de funcionários. O MEI, via regime da CLT, ele só pode contratar apenas um funcionário através do seu CNPJ. E isso pode vir a se tornar uma desvantagem para você,
Porque você vai ficar limitado, você vai ficar travado com essa obrigatoriedade, né? Caso você, por exemplo, necessite expandir aí as suas atividades e contratar mais um funcionário. Então, a capacidade produtiva do seu CNPJ, que é MEI, ela tende, né? Ela deve ser um pouco mais limitada, o que acaba impedindo um pouco a expansão aí do seu projeto, do seu negócio. O segundo ponto que eu julgo ser uma desvantagem, que pode vir a se tornar uma desvantagem, é que o MEI ele tem a aposentadoria limitada. O direito da aposentadoria para quem é MEI, ele é somente em caso de morte e de invalidez. O MEI ele não pode ser aposentado por tempo de contribuição. Claro que pode ser por idade também, né? Mas só que em outros casos, né, as empresas normalmente podem. E o valor da aposentadoria é de apenas um salário mínimo. Então, esse é o ponto extremamente relevante que você precisa pôr na balança do seu planejamento estratégico da sua vida. E pensar e pesar essa balança, para ver se no seu caso isso faz sentido para você ou não, nessa questão da aposentadoria. O terceiro ponto aqui que eu quero chamar a atenção é que os impostos, eles são fixos. Então, o fato de ter imposto fixo é uma vantagem, claro, quando existe aí renda e movimentação financeira do empreendedor através de suas vendas, né? Só que isso também acaba se tornando uma desvantagem, porque o imposto, por mais que ele seja aí na faixa de 50 a 60 reais por mês, ele precisa e deve ser pago independente de você ter faturado ou não, mesmo sem faturamento. Ou seja, mesmo que você não venda nada, não prestar nenhum serviço, se você tiver no MEI, você vai ter que pagar mensalmente a guia de imposto. O que não acontece em outros casos de outros tipos de empresa aí que não são MEI, que no caso os impostos eles incidem sobre as vendas, sobre o faturamento. Então, se você, né, nos outros casos aqui de empresas que não são MEI, se você não vender, você não vai pagar imposto. E no MEI, se você não vende, você paga o imposto. Então, o quarto ponto aqui que eu julgo que possa ser, né, possa vir aqui a se tornar uma desvantagem, é que o MEI ele tem a capacidade de expansão limitada. E isso pode ser um ponto ruim para você. O empreendedor individual, né, não pode ter nenhum sócio, ele não pode abrir mais de um estabelecimento, ele não pode ter 2 estabelecimentos. E esses 2 pontos aí podem não ser viáveis, dependendo do momento seu aí como empreendedor, para alguns tipos de empreendedores. Isso vai limitar a capacidade de expansão do negócio, então tem que pesar isso, tá bom? O quinto ponto, claro, é o limite também do faturamento. Dependendo do momento em que você se encontra aí na sua jornada empreendedora, o MEI ele pode acabar travando ou acabar sendo inviável aí escolher a opção de continuar sendo MEI ou de abrir um MEI. Porque no momento em que eu estou gravando esse vídeo aqui, o MEI, ele pode, né, hoje, ele pode faturar até R$ 6.750 por mês. Ou seja, isso dá 81 mil reais no ano. Isso, para muita gente, está ótimo. E claro, serve para ajudar sim, vamos que vamos. Só que acaba sendo um aspecto negativo em outros casos. Né? Ao mesmo tempo aí, dependendo do tipo do seu negócio, do quanto que você está faturando, do quanto você vai faturar, pode acabar não sendo viável a opção do MEI para você, né? Ou você continuar no MEI, tendo aí que partir para outras alternativas para viabilizar esse crescimento, tá bom? Então tem que pesar isso. O sexto ponto que eu quero trazer aqui é que pode ser um fator ruim para você, dependendo do caso, é a razão social do MEI, né? Ela obrigatoriamente é o seu nome completo seguido do seu CPF. E dependendo do caso, isso pode ser um fator negativo, porque você não consegue trazer um nome diferente para a sua razão social do seu CNPJ. E às vezes, né, eu já vi casos que isso pode acabar pegando mal. Por exemplo, se você precisa do seu CNPJ para vender para grandes empresas, e aí tem lá seu nome completo, seu CPF. Tá? Então, isso dependendo do caso pode vir não ser muito bacana e você também precisa considerar esse ponto, tá bom? O sétimo ponto, na minha opinião, né, é o ponto mais importante, um dos pontos negativos que eu julgo de ser de maior relevância aí, é que o MEI ele não tem a limitação do capital social.
Então, o patrimônio do empreendedor, pessoa física, ele se confunde com a pessoa jurídica. Então, você que é MEI, caso aconteça algum BO no seu CNPJ MEI, que você tem alguma dívida, coisa do tipo, o seu patrimônio pessoal, a sua casa, o seu carro, enfim, o seu patrimônio da pessoa física, ele vai ser arrolado juntamente com as dívidas da pessoa jurídica. Né? Em outros casos de outros tipos de empresa, existe sim a limitação do capital social, ou seja, o empreendedor ele fica protegido a quantia que ele tem de capital social e o patrimônio da pessoa física ele fica protegido e não vai se confundir com o patrimônio ou com a pessoa jurídica. Então esse é um ponto muito interessante que você precisa muito considerar isso, dependendo do seu momento, aí se você já é MEI ou se você está pretendendo abrir um MEI. Né? Então você pode ter a possibilidade de abrir um outro tipo de empresa. O oitavo ponto, né, de desvantagem é que o MEI acaba sendo deixado de lado na captação de empréstimos e financiamentos, tá? Porque no fundo o banco e as instituições financeiras eles tratam o MEI como uma empresinha pequena, como uma pessoa física quase. Então é capaz que você até consiga assim, um crédito, um empréstimo, mas talvez não nas condições que uma empresa normal conseguiria. Então isso pode ser um fato limitante aí para você que precisa certamente captar algum empréstimo. Né? E isso precisa ser considerado, porque lá no fundo existe isso, existe essa dificuldade. Né? Claro que pegar empréstimo hoje cada vez mais está se tornando fácil para MEI, só que não nas condições de uma empresa normal, porque acaba sendo deixado de lado e isso precisa ser considerado. Então, só para finalizar aqui, eu já terminei os 8 pontos, só que eu também anotei aqui para ter uns insights, eu quero trazer aqui para vocês, o porquê não abrir MEI se você tiver essas questões, ou o porquê não ter o MEI só por causa disso, ou porquê você precisaria sair do MEI. Né? Então, por exemplo, eu até anotei aqui, tem gente que tem MEI, não é para empreender, não é para ter o seu negócio, não é para vender, não é para desenvolver a sua ideia, colocar a ideia, o seu planejamento, o seu projeto aí na prática. Tem gente que tem MEI só para ter convênio médico. E isso pode ser muito ruim para você a longo prazo, porque isso você pode ser penalizado por isso. Tá? O intuito de se ter um MEI é para empreender. Não é para você ter o MEI, para você ter o convênio médico mais barato, para ter acesso. Não, não é isso. Tá? Tem gente que tem MEI e só tem o MEI, por exemplo, para comprar o carro mais barato. Só que, gente, eu já gravei outro vídeo, se vale a pena ou não você ter um veículo no seu CNPJ, eu até sugiro que você assista. E não vale a pena, tá? Não abra um MEI para ter desconto só para comprar seu carro, porque você vai ser tributado lá na frente. Então, se você tem um sócio, ou se você vai ter um sócio, por exemplo, um ou mais sócios, não vale a pena ter MEI. Porque o MEI, ele é microempreendedor individual, não tem nada a ver com sociedade. Para com isso de querer ter um MEI você e um MEI o seu sócio e achar que as coisas estão indo bem. É melhor não seguir por esse caminho, é melhor ter uma sociedade mesmo, onde cada um vai ter a sua porcentagem ali, sua responsabilidade e vai estar regido pelo contrato social, tá bom? Então, eu até anotei aqui também, tem gente que está, eu sempre pego isso aqui na Segato, tem gente que está estourando o limite do faturamento de R$81 mil do MEI e aí começa a querer abrir outros MEIs no CPF da esposa, do esposo, da tia, da mãe, do sobrinho, do cachorro, do papagaio. Não faça isso. Se você tem o MEI e está estourando o seu limite de faturamento, você tem uma dor de cabeça boa, porque você está vendendo. Né? Sobe aí o degrau, sobe a régua, muda para uma empresa normal, para de querer ficar tendo vários MEIs aí através de laranjas, né? Sua esposa, seu filho, sua tia, seu conhecido, seu vizinho, para com isso. Abre uma empresa normal, migra aí o MEI para uma ME e continua faturando tudo no seu CNPJ, que o seu CPF tem a responsabilidade, que o seu CPF vai poder distribuir lucro, que o seu CPF vai poder fazer tudo através desse CNPJ, não envolva terceiros, tá bom? Essa é a minha opinião. E também um outro ponto é que, claro, não vai dar para ter MEI se você é advogado, médico, contador, engenheiro, enfim, essas atividades que exigem, né, responsabilidade técnica, que são de profissões regulamentadas, que a gente diz, como médico, advogado, contador, engenheiro, não dá para ser MEI, tá bom? Então você precisa procurar um outro tipo
jurídico aí de empresa para você poder constituir a sua empresa. Então, pessoal, eu espero sinceramente que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu falei aqui, esse vídeo era um bate-papo para eu tentar, com todos esses insights que eu gerei aqui, trazer aqui algum viés no sentido de vocês julgarem. É julgamento, gente. O MEI ele é maravilhoso, a ideia do MEI ela é maravilhosa e com certeza vai ter gente reclamando aqui no vídeo, mas tá tudo bem, eu já sei que vai ter gente que vai estar me xingando, que não vai estar concordando, mas claro, eu preciso trazer esses outros pontos para vocês, porque a decisão é de cada um, a decisão é do julgamento de cada um. Às vezes para uma pessoa vai valer a pena ter o MEI, às vezes para uma pessoa ela tinha o MEI e não vai valer mais a pena ter o MEI. Ou tem gente que vai começar e todo mundo fala, quando começa abre um MEI. Não necessariamente, né? Esse vídeo aqui eu tentei explicar isso. Não necessariamente você precisa começar sendo MEI, você já pode começar sendo uma empresa normal, uma ME, né? Uma sociedade limitada. Então, eu tentei aqui trazer aqui alguns insights para vocês, algumas explicações que são inclusive alternativas, né? Para pessoas aí que às vezes se encontram num momento que está ou estourando o faturamento, ou que precisam mudar a forma como estão fazendo as coisas ali, que estão vendendo bem, ou que pretendem contratar mais funcionários, ou que querem aposentar com um valor maior que não seja um salário mínimo. Então, tudo isso tem que ser colocado na balança e pesado, tá bom? Então eu espero ter conseguido trazer essas informações e eu espero que você tenha conseguido entender. Se restou alguma dúvida, por favor, pode deixar sua dúvida aqui nos comentários aqui do vídeo, que eu vou cuidar de responder sim, tá bom? E se você tiver alguma sugestão de algum outro vídeo, pode deixar aqui sua ideia também, que eu vou cuidar com carinho disso para você, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, um forte abraço e até o próximo vídeo.